tem notado que sua audição anda um pouco estranha? Às vezes você tem que aumentar um pouquinho o som da televisão, porque antes aquele volume que você estava acostumado a ouvir não dá mais? Você não está mais conseguindo ouvir? Vai ouvir uma música, tem que aumentar um pouquinho o som. Está no carro, precisa ouvir a notícia, não consegue, aumenta um pouquinho o som. Tudo isso são indícios que, de repente, a sua audição pode estar sendo prejudicada. Agora, a gente vai entender por que isso está acontecendo. Quem volta ao programa é o otorrinolaringologista, doutor Arthur Castilho. Como vai? Seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem, doutor? Tudo bom. Prazer em recebê-lo mais uma vez. E olha, esse é um assunto que, às vezes, a gente não para pensar, né? Verdade. Mas são nas pequenas coisas do dia a dia que a gente nota que alguma coisa está diferente. Eu mesma, quando vou correr, coloco ali meu fonezinho e tal, falo, peraí, mas esse volume não é o mesmo, eu tenho que aumentar um pouquinho. Acho que alguma coisa está errada. O que você acha hoje, antes até da gente falar de como a tecnologia tem nos ajudado muito com os aparelhos que a gente vai mostrar daqui a pouco para quem está com problema de audição, o que você acha que tem prejudicado muito esse nosso dia a dia e que essa condição de audição tem piorado bastante? O que vem acontecendo, eu creio que seja exposição excessiva a ruído. Isso vem acontecendo com todo mundo. Nós moramos em cidades excessivamente ruidosas. E sempre tem uma relação entre o ruído e o tempo de exposição, né? A intensidade e o tempo de exposição. Não necessariamente você fica exposto a ruídos muito intensos o tempo todo, mas pode ser que isso esteja acontecendo. E isso prejudica muito a audição. Se você passar de um limiar de 80, 85 decibéis, existe uma curva na qual o tempo que você pode ficar exposto vai caindo. E pequenos incrementos na intensidade sonora fazem com que essa curva caia abruptamente de tempo. Então o tempo começa a cair rapidamente. 85 decibéis você pode ficar 8 horas, por exemplo. 90 decibéis você pode ficar 4 e assim vai. E é fácil você encontrar pessoas escutando no headphone a 105 a 110 decibéis. E a gente não tem a menor noção, né? Porque não tem como medir isso. Nenhum aparelho que você compra vem com um medidor para você saber, né, o quanto você está prejudicando a sua audição. Mas você acha que isso a longo prazo, algumas pessoas correm o risco de, inclusive, perder a audição? Sim, correm. Na verdade, existem dois grandes grupos que estão perdendo a audição, a gente já sabe, que são as pessoas que são expostas profissionalmente, mas essas normalmente se protegem. Então, o cara que fica na fábrica, ele usa protetor para não ficar exposto àquele som das máquinas, ou, por exemplo, no aeroporto. Então, situações específicas de trabalho. O grande problema são as pessoas que se expõem a sons intensos do ponto de vista recreativo. Então, vai correr com headphone muito intenso, ou escuta horas de música com headphone muito intenso. Isso vai lesar a audição, ou eventualmente pode lesar a audição, depende do tempo e da intensidade. E esse tipo de lesão é irreversível. É irreversível. A longo prazo a pessoa pode perder. Isso demora para aparecer, porque você não percebe num dia ou numa semana. Só que quando você começar a envelhecer, em vez de você ter a presbiacusia, que é o envelhecimento natural da audição com 60, 65 anos, vai aparecer com 40. Porque vai sobrepor. Entendi. Né? E aí você vai precisar, antes, tomar medidas para reabilitar a sua audição, o que não é bom. Agora, não só com esses fatores que a gente está falando aqui, que a gente expõe muito, né, a nossa audição, mas quais são aqueles grupos de risco que as pessoas têm mais problemas auditivos, independente de ouvir uma música muito alta? São doenças já? Podem ser até genéticas? Existem doenças específicas da audição, existem várias. Depende da população, ela é mais ou menos frequente. Então, tem uma doença que chama otoesclerose, que é uma degeneração numa parte interna do ouvido, que pode lesar a audição, normalmente lesa e causa lesão da audição, e que pode ser reabilitada de diversas maneiras, com cirurgia, com aparelho de audição, com implante coclear. E existem várias doenças, algumas dão perda de audição junto com labirintite, depende do que nós estamos falando. A labirintite também pode estar... Sim, porque a parte interna do ouvido você tem o labirinto, que é o órgão sensorial da audição, e você tem a cóclea, que é o órgão auditivo. Então, você tem essa mistura dessas duas estruturas na mesma região, o labirinto do equilíbrio e a cóclea da audição. Agora, como que esse paciente pode suspeitar que está acontecendo algum problema? É só com o fato de ouvir pouco mesmo ou tem outros sintomas? Bom, perder a capacidade de compreensão é um dos principais alertas. Aquele paciente que fala que escuta, mas não entende. Isso é grave, assim, pode ser que ele já esteja perdendo a audição. Ou se outras pessoas acham que você não está escutando, repetem diversas vezes e você não entende o que elas estão falando, só indício que você pode ter perda de audição. Em crianças especificamente isso é mais difícil. Existem exames específicos para crianças para verificar se tem perda de audição. Mas de qualquer maneira, o ideal é detectar isso precocemente, para que você possa identificar a doença, que às vezes não é só uma doença na audição, existem doenças genéticas que têm perda de audição e outras alterações no organismo. Ao longo da vida. Ou junto, você só descobre junto isso. Às vezes a pessoa começa a perder a audição e perder a visão, por exemplo. Então são doenças que são sindrômicas que a gente fala.
Ou você pode perder adquirido, né? Adquirir perda de audição no decorrer da vida. Vamos falar então dos tratamentos, o que existe, né, para as pessoas que já chegaram nesse grau de perda de audição ou de problemas bem severos, que as pessoas escutam aí 10%, que é muito pouco, né? Isso pode ocorrer num ouvido só ou nos dois normalmente? Quando há esse problema? Pode ocorrer nos dois, pode ocorrer em um, depende do que aconteceu com você, né? Tá, não quer dizer que se acontecer em um, depois a pessoa vai perder a audição do outro, não tem relação? Não. Tá, vamos lá, então me mostra o que você trouxe aqui que vai ajudar aí o pessoal. A gente acabou trazendo dois tratamentos cirúrgicos para reabilitação da audição que existem no SUS. Tá. E eu acho importante para divulgar do ponto de vista de saúde público. Esse aqui, do lado esquerdo, é o implante coclear, que é um tratamento que existe desde 1998 no SUS para reabilitação de audição. Essa é a parte externa do equipamento, tem uma parte interna que é implantada cirurgicamente e se destina basicamente à perda de audição profunda nas duas orelhas. Olha que interessante. E é um dos poucos países do mundo que na rede pública você tem esse tratamento disponível. O Brasil é um país que tem isso disponível. Olha, gente, que fantástico. Nossa, que bom saber disso, né? Sim. E agora está sendo editada uma nova portaria do Ministério da Saúde, onde vai ter ampliação das indicações desse tipo de tratamento. Nosso foco é fazer com que as crianças que nasçam com perda de audição profunda sejam detectadas precocemente na maternidade, através de um teste que é obrigatório por lei, que é o teste das emissões otoacústicas ou o teste da orelhinha, e que possa chegar a uma idade de 6 meses, a partir de 6 meses, podendo fazer esse tipo de cirurgia para reabilitar a audição. Olha só. Isso é uma das coisas. Legal. E a outra prótese que a gente trouxe aqui, essa do lado direito, que é uma prótese pequenininha, que chama BAHA, que é uma sigla em inglesa que é BAHA, que significa Bone Anchor Hearing Aid, que é uma sigla que significa prótese auditiva ancorada ao osso. Isso é uma prótese que vem aqui atrás e é destinada basicamente para crianças, por exemplo, que nascem sem o pavilhão auricular, ou com o canal do ouvido fechado, ou que tem perdas de condução da audição, ou seja, o som não consegue chegar lá dentro, mas a parte de dentro tem uma capacidade de funcionar normalmente. Mas para adultos também? Para adultos e para crianças a partir de 5 anos, a cirurgia. Mas ele pode ser usado em crianças abaixo de 5 anos sem fazer a cirurgia. Existe uma outra maneira de usá-lo sem cirurgia. Na verdade, ele é um vibrador. O que ele pega é o som, transforma em vibração e transmite para o osso a vibração para que chegue lá dentro. Que interessante. O princípio de funcionamento é simples e, na verdade, tem muita gente que pode se beneficiar. E são cirurgias fáceis? É uma cirurgia tranquila ou é uma cirurgia complicado? É difícil A você... gente não tem muita noção, né, quando a gente fala de cirurgia para implantar um A maior parte das cirurgias de ouvido são microcirurgias, são feitas sobre microscópio, sobre amplificação. Não são cirurgias difíceis para equipes e médicos que estão habilitados ou familiarizados com fazer isso. Do ponto de vista do paciente, são cirurgias bastante seguras, com resultados muito bons e com custo-benefício muito elevado. E não tem que trocar? Pode ficar essa é uma outra toda? pergunta, tem. A parte externa do implante coclear, que é essa aqui, a gente acha que isso está sendo calculado pelo Ministério da Saúde, mas a cada 6 anos pode ser trocado por um upgrade tecnológico ou porque quebrou, por algum motivo como esse. A parte interna do implante que está lá dentro nunca precisa, em tese, ser trocada, só se tiver algum trauma muito grande quebrar, é o que não é comum. Quanto esse aqui é o BAHA, esse pino que a gente coloca aqui atrás na mastoide, nesse osso aqui atrás do ouvido, em tese ele nunca precisa ser trocado. A parte externa, que essa é a mesma coisa. É um equipamento eletrônico que pode ficar obsoleto a partir de um determinado momento e pode ser trocado. Agora sim, doutor, eu já ouvi pessoas que têm aí implantado algum aparelho que não podem ou têm que evitar mergulhar em piscina, subir aí altitudes no avião, por exemplo, que isso pode ter um problema. É verdade? Não. Nenhuma dessas duas, vamos falar dessas duas que a gente está falando mais, né, que são as mais comuns. O implante coclear, ele tem uma parte interna e uma parte externa. A parte interna está lá para sempre e você pode fazer o que você quiser com a parte interna, subir, avião, montanha, mergulhar. A parte externa, você tira para entrar na água, porque senão você vai molhar ela e vai danificar. Agora, quando você entra na água, dificilmente você escutaria alguma coisa mesmo, né? Até quem escuta bem debaixo d'água não escuta, né? Então não tem problema. E não tem um problema de entrada de água, esse tipo de coisa? Não, é tudo fechado, é uma cirurgia hermética que está tudo lá dentro e não tem nada disso. E esse aqui é a mesma coisa, né? Quando você vai dormir ou quando você vai nadar, ou esporte aquático, alguma coisa, você tira, isso aqui se desencaixa desse implante que existe aqui atrás no crânio, você faz o que você quiser e depois você coloca ele de volta. Então, isso não limita a sua vida profissional ou recreativa em absolutamente nada. O que pode acontecer e acontece é que, como são próteses metálicas, quando você passa um detector de metais no banco, no aeroporto, você tem que tirá-las antes, a parte externa. Tanto é que se você passar na maior parte dos aeroportos brasileiros, lá no detector de metais está escrito: portadores de marca-passo e implante coclear
que é esse aqui, passam por fora, porque não só vai apitar, como aquele campo que é gerado no detector pode descalibrar o aparelho. Ah, entendi. Olha, gente, que interessante. Sim. Né? Mas isso não é uma limitação, na verdade. Você consegue... então, eu já tinha ouvido, né, esse lance aí do avião, da altitude, problema, enfim, quando a gente tem o ouvido tampado. Não, existe isso, mas não relacionado com essas cirurgias. Não relacionado ao aparelho, quem tem o aparelho. Não. E esse aqui, doutor? Qual é esse aqui? Isso aqui é uma coisa relativamente nova, é o controle remoto desse aqui. Isso é para mostrar, na verdade, que cada vez mais eles estão ficando tecnológicos, né? Então você consegue, com isso aqui, uma mãe, por exemplo, controlar o volume do aparelho da criança, ou consegue saber se ele está funcionando ou não, porque ele dá um feedback para a mãe, ele dá uma resposta para a mãe ou para o usuário do que está acontecendo. Que legal. Agora sim, uma criança que tem esse problema, como você falou, é irreversível também? O caso da perda auditiva é irreversível? Normalmente as crianças que nascem com perda de audição, esse tipo de perda de audição é irreversível, ela é definitiva. O que não quer dizer que não existe tratamento, porque existe, o tratamento é extremamente eficaz, se feito da maneira correta, no momento correto. Perfeito, tem que procurar um médico, hein, gente? Eu vou aproveitar e fazer uma perguntinha, é da Vivi. Vivi, um beijo pra você. Ela diz o seguinte: eu tenho sinusite e asma e quando ataca, ela fica com dor de ouvido e também ela ouve muito pouco. Ela pergunta se isso a longo prazo pode causar perda de audição. Tem alguma relação? Não, tem relação com a tuba, que é o canal que liga o ouvido com o nariz. Quando você tem um quadro de sinusite ou de gripe, a mucosa, que é o tecido que recobre essa região, fica inchado e impede que você equalize as pressões do ouvido e externo, então dá a sensação de ouvido tampado. Pessoas que têm isso de maneira muito intensa e crônica podem ter um quadro de otite crônica. E eventualmente pode ter perda de audição, mas não é o mais comum. Não é comum evoluir para esse... De qualquer maneira, procurando um otorrino e fazendo para tratar a sinusite, sinusite, a rinite, seja lá o fator que esteja causando isso. Perfeito. Léo, um beijo para você. Passei a usar um fone em dezembro. Agora sinto que perdi a audição em um dos ouvidos. Parei de usar. Vai voltar ao normal essa audição? É difícil responder isso. Eu não sei o quanto tempo ele utilizou e com qual intensidade isso foi utilizado. Mas se passou do limite que a gente estava conversando, pode ser que tenha ocorrido lesão definitiva da audição. Talvez o melhor caminho seja procurar um médico otorrinolaringologista fazer o teste e fazer um exame de audição, que é a audiometria, para ver o que está acontecendo. Porque pode ser outra coisa qualquer que não tenha nada a ver com o headphone aí. Perfeito. Vanessinha, um beijo para você. Carol, sempre acordo com o meu ouvido tampado. É normal? Depende também, né? A pessoa às vezes tem rinite alérgica e fica com o nariz congesto e com o ouvido tampado. Ou ela está com uma cerinha lá no ouvido e quando ela deita, a serinha entope o ouvido, ela precisa ir lá e retirar a cera. Depende. Isso também pode ser um problema. A causa mais comum de perda de audição, se você for ver tudo que existe, é rolha de cera, né? Cera do ouvido, né? E aí tem que, as pessoas que têm aí uma produção até em excesso, tem que fazer lavagem, tem que passar... A gente não gosta muito de fazer isso com frequência porque a cera é protetora. Né? Nós moramos num país tropical, a cera repele água que não é boa dentro do ouvido e ela tem enzimas que matam bactérias. Então, em primeiro lugar, a cera não é sujeira e ela não é nossa inimiga. Agora, em algumas pessoas que produzem muito ou em quem, infelizmente, usa ácido flexível, né, cotonete diariamente, que não é para fazer, a cera acaba acumulando e a gente tem que tirar para não ficar com o ouvido entupido. Né? Isso também tem que passar por um teste com um otorrino. Só olhar, a gente olha e vê que está com a cera lá e tira. Doutora, agora uma pergunta. As pessoas que têm dor de ouvido com repetição, isso tem alguma relação também com audição ou problemas futuros da audição? No adulto é menos comum otites, né, de repetição. As otites de repetição são mais comuns em crianças e se não cuidadas de maneira adequada, pode levar a quadros crônicos em idade adulta e eventualmente pode até ter um desfecho com perda de audição. Agora, no adulto, dor de ouvido não é muito comum. O que é muito comum em adulto, que confunde com dor de ouvido, é dor nessa articulação aqui, que é a articulação temporomandibular, que muita gente tem disfunção dela e dói dentro do ouvido e a pessoa acha que é dor de ouvido. Entendi. Mas para saber, ele também precisa fazer... Precisa ir ver o que está acontecendo, né? Seja no otorrinolaringologista para ele olhar e descartar ou no odontologista para ele ver qual é a causa, né, da disfunção da articulação. Né? Doutor, para a gente fechar, como é que a gente previne, então, esses problemas de audição? Não só, a gente sabe, diminuindo aí um pouquinho o volume da TV, diminuindo o fone de ouvido, mas como você disse no início, a gente está exposto a esses ruídos, né? Essa vida agitada, esse barulho, parece o tempo todo muito barulho. Tem como prevenir tudo isso? Acho que o primeiro passo é, quando criança, a mãe, os pais atentarem bastante para o tratamento dos quadros infecciosos de ouvido, não deixar que isso progrida, né? E quando adulto, o que está acontecendo agora? Limitar a exposição, né? Esses tocadores de MP3 que a gente usa aí ficam horas tocando música, intensidade elevada, headphones muito potentes
Isso talvez seja o principal problema, que as pessoas escutam música que dá prazer, não atrapalha por muitas horas, né? Então isso pode lesar a audição. Uma pergunta assim, básica. Minha diretora, pode me causar um problema? Se estiver acima do... É que assim, normalmente você não escuta isso, não usa para escutar música, né? Não, é só a diretora mesmo. Então não deve estar ultrapassando esse limiar. Agora, cantores, profissionais usam esses pontos para fazer retorno dos instrumentos. E podem então estar expostos a intensidades muito elevadas. Não, mas ela não grita. Ela é até boazinha, né, Nini? Você não grita, né? Imagina. Gente, agora a gente falando assim, a gente para pensar, eu fico com o aparelho todo dia, né? Normalmente esses não, mas se for um retorno de ponto de música, que são profissionais, isso pode lesar e tem lesado a audição de alguns cantores. E o ideal, assim, seria trocar, cada dia usar um, mas eu não consigo, eu só consigo usar no direito. Que coisa estranha. É, porque esse aqui com certeza, poxa, todos os dias. Com essa mesmo que... Mesmo para não machucar, por mais delicado que ele seja, de silicone e tal, o bom é trocar para não machucar a pele do ouvido. É isso aí. Então, apresentadores aí que estão assistindo o programa, cantores, etc., tem que tomar cuidado porque o pontinho pode, a longo prazo, trazer problemas. Quero agradecer. Obrigado, doutor. Obrigado. Prazer sempre te receber. Muito legal saber, então, vamos voltar a falar que o SUS hoje oferece essa cirurgia e pode colocar, então, os aparelhos auditivos para quem tem problema. Muito legal, fiquei muito feliz de saber disso, que o Brasil, então, é um dos poucos países que realiza na rede pública essa cirurgia, gente. Então, tem tratamento, tem que procurar ajuda, procure sempre o seu médico. Eu vou passar para vocês um e-mail, quem quiser mandar um e-mail para o doutor, é arturcastilho@gmail.com, arturcastilho@gmail.com, 3167-6556, 3167-6556. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.